E lembrando que semana que vem, às 7h50 da manhã, teremos a nossa avaliação de biomecânica, que vai até este ponto aqui específico do assunto, tá? Cargas mecânicas até deformação. Hoje nós começamos o próximo tópico, que já é conteúdo da P2, do próximo semestre. E aí aquele esquema, assim como nós fazemos as atividades ano passado, o arquivo vai estar disponível 24 horas, vai ser um arquivo mesmo. Eu vou estar aqui online, peço para que vocês, por favor, entrem, deixem a presença de vocês para eu poder fazer a chamada da prova. E aí, dúvidas que vocês tiverem, ou problemas que vocês tiverem com preenchimento, com download, deem um toque aqui para a gente já ir acertando. E quem for mandando a prova também, eu já vou tentando corrigir, já vou passando as notas. Quem ficar depois, só coloca a nota no Moodle. Na aula do dia 7 a gente conversa. Beleza? E eu já vou avisar agora, com um mês de antecedência, no dia 28 de maio, eu vou trocar, vou ver com quem ainda eu faço essa troca. Eu não estarei no dia 28 de maio na nossa aula. Vai ser o dia da minha defesa do DOC e vai ser na parte da manhã. Então vai ser 9 e pouco. Então, para não ficar corrido, eu vou trocar com alguém, aí outra pessoa vai dar aula no meu lugar. No dia 28 eu não dou aula, mas claro, como eu vou trocar, eu vou compensar essa aula em outro momento, só para poder avisar vocês que nesse dia eu estarei ausente. O churrasco vai ser aonde, professor? Churrasco vai ser aqui em Presidente Prudente mesmo, open bar, tá? Open bar, só chegar, a gente... Quer dizer, o churrasco vai ter que ser no dia seguinte, porque eu dou aula... Eu dou aula na sexta-feira. Não, dá pra comer o churrasco, não dá pra tomar uma, né? Só que aí também se não tomar uma no churrasco é complicado. Mas eu vou ter que deixar pro sábado. É até bom que no sábado é a final da Champions League, então você já emenda tudo, né? Cerveja, churrasco, jogo à tarde. Mas eu vou trampar, cara. Vou ser sincero, se eu não fosse trampar, eu iria transtornar logo cedo já. Então, depois da defesa. Mas eu vou ter que trabalhar e aí eu tenho que dar uma segurada, que a gente não pode ir, pra não ter problema depois. Mas... Boa sorte lá. Obrigadão mesmo, galera. Valeu mesmo. E aí é isso. Aí eu vou... No dia 28 vai ter a defesa, então não vai dar pra gente ter aula, mas farei a troca. E terá churrasco aqui em Prudente. Quem quiser colar é open bar, mas tem que trazer máscara, o exame bonitinho do negativo aí, a gente... vamos lá, galera. Conteúdo Aí, vamos falar da aula agora, que a gente já papeou bastante. Eu, né, papeei bastante. Deformação, galera. Nós, semana passada, paramos aqui em arqueamento, né, se eu não me engano, falando que o arqueamento é um efeito da aplicação de uma carga mecânica que gera um carregamento assimétrico. De um lado eu gero tensão, do outro lado eu gero compressão, e aí o meu corpo passa a assumir uma forma quando eu tenho a aplicação de força nas extremidades do meu corpo. Eu gero um arqueamento igual ao nosso arco, por isso que eu tenho o nome do arco, né, do arco e flecha. E aí, tanto a torção, quanto o arqueamento, quanto a compressão, quanto a tensão, são resultados da aplicação de força que geram alteração na forma do meu corpo. Tá? Qualquer mudança na forma do meu corpo após a aplicação de um carregamento, ou seja, após a aplicação de uma força em alguma das extremidades, em alguma parte do meu corpo, é chamada deformação. Então, toda vez que eu aplicar uma força e o meu corpo for deformado, quer dizer, e o meu corpo mudar a sua forma original, essa mudança de forma original é chamada deformação. Toda a deformação vai acontecer de acordo com o limite elástico. Cadê a seta aqui? De acordo com o limite elástico do corpo. Tá? O que é o limite elástico?
eu tenho um limite do qual o meu corpo consegue sofrer deformação e voltar à sua forma original, e eu tenho um limite do qual o meu corpo ele sofre uma deformação e ele não volta para sua forma original. Ele passa a assumir uma nova forma, tá? O limite do qual eu consigo deformar e voltar à forma original é chamado limite elástico, tá? A capacidade de, obedecendo o limite elástico, sofrer uma deformação e voltar ao estado original é chamada resiliência, tá? Então, eu falo que um corpo é resiliente quando eu aplico uma deformação até o limite elástico daquele corpo, e aquele corpo consegue voltar com a sua forma original. Se eu aplico uma deformação no meu corpo, aplico a deformação no meu corpo, e o meu corpo não volta para a forma original, nós falamos que ele teve uma resposta plástica. Houve uma mudança permanente na conformação do meu corpo. E aí essa mudança plástica pode ou não gerar falha, dependendo do corpo, gerar descontinuidade no meu corpo, tá? Então se eu pego uma folha de papel, vou pegar esse mesmo fragmento, eu pego essa folha, aplico um carregamento, aqui eu estou fazendo o arqueamento, mas aplico um carregamento nessa folha até o limite elástico e ela volta à forma normal, ela teve uma resposta elástica e a capacidade de ter respostas elásticas, de se deformar e voltar à forma normal, é chamada resiliência. Agora, se eu aplicar uma força, um carregamento no meu corpo, e ele não volta à sua forma original, o meu corpo gerou uma resposta plástica. Então, elástica é a resposta quando o meu corpo sofre um carregamento e volta ao normal, e plástica é quando ele sofre um carregamento e não volta ao normal. Ele assume uma nova conformação, tá? Essa resposta plástica, ela pode ou não gerar falha, gerar descontinuidade, dependendo do corpo. No papel em específico, se eu aplicar força no papel, eu vou gerar resposta plástica nele, mas não necessariamente eu vou gerar descontinuidade, eu vou gerar falha. Agora, por exemplo, tem alguma coisa para eu quebrar aqui? Fácil? Não, e é bom eu também não inventar. Mas vai. Se eu pego um corpo sólido, aplico uma força sobre esse corpo sólido, e esse corpo se deforma e tem uma resposta plástica, no caso desse corpo, eu tenho uma falha, eu tenho uma descontinuidade no corpo que eu estou aplicando o meu carregamento. E aí, extrapolando isso para tecidos biológicos, quando eu tenho resposta plástica nos tecidos biológicos, se for músculo, ligamento ou qualquer outro tecido mole, eu tenho lesão. Tá? Se eu aplico uma tensão excessiva no meu músculo e começo a romper algumas fibras, aquelas fibras rompidas tiveram uma resposta plástica, né? Tiveram descontinuidade e configuram uma lesão. Ligamento, a mesma coisa. Se tratando de osso, eu tenho fratura, tá? Se eu aplico um carregamento, gero arqueamento no meu osso, o meu osso ele quebra. A resposta ao limite elástico do osso, ele é muito pequeno em relação ao músculo, em relação ao ligamento. Ele está mais suscetível a uma resposta plástica, tá? Então, quando eu estiver falando de deformação em tecidos biológicos, eu estou falando de aplicar uma força, seja na extremidade desse tecido, seja em outra parte do tecido, e o tecido possa vir a sofrer mudança na sua forma original. Se o tecido sofre mudança na forma original e é resiliente e consegue voltar à forma que ele estava antes de sofrer essa alteração, eu estou falando de resposta elástica. Agora, se o tecido sofre uma deformação
e ele sofre descontinuidade, ele se rompe, seja por uma lesão em tecido mole ou fratura em osso, aí eu estou falando de uma resposta plástica. Então toda vez que a gente quebra o nosso osso teve uma resposta plástica. Ele sofreu uma deformação e a deformação foi acima do limite elástico, ele quebrou. Toda vez que nós lesionamos um ligamento ou lesionamos um músculo, essa lesão ela é uma resposta plástica. Tá? Eu apliquei uma tensão e houve descontinuidade no meu músculo ou no meu ligamento. Mas na maioria das vezes, quando eu faço o meu alongamento aqui em casa, aqui de manhã, eu estou aplicando tensão sobre os meus músculos, mas dentro do limite elástico do músculo. Então o músculo, ele apresenta uma resposta elástica, ele sofre mudança na sua alteração, depois ele volta à conformação original, né? E a capacidade de voltar à forma original é chamada resiliência, que os coaches tanto utilizam hoje em dia, que é esse o significado. Com relação à deformação, alguém tem alguma dúvida? Tranquilo, eu acho, professor. Tranquilo? Bom, então, este é o tema da nossa... Deixa eu compartilhar o outro slide aqui. Da nossa P1, tá? Até deformação em cargas mecânicas. Então, todo o tema que a gente viu do começo do ano, até deformação, é o tema da nossa P1 semana que vem. E hoje começamos um conteúdo diferente, um conteúdo um pouco mais complicado, um pouco mais complexo. Mais um conteúdo diferente, que é a cinética linear do movimento. Na cinética linear do movimento, nós vamos estudar os aspectos, ou mais especificamente, a interação entre forças e sistemas durante o movimento. Tá? E aí, claro, antes de estudar a interação entre forças e sistemas durante a realização de um movimento, vamos lembrar das leis do Newton, tá? Antes de falar das leis do Newton, recapitulando alguns conceitos que, inclusive, podem cair na prova semana que vem. Força é a ação aplicada sobre um corpo que vai resultar em movimento desse meu corpo, tá? Então, toda vez que eu aplicar uma ação num corpo e um corpo se movimentar, um corpo desenvolver aceleração, eu estou falando de força. Tá? Toda ação que eu aplico e acelero a massa de qualquer corpo no universo, eu estou aplicando força. Inércia. Inércia corresponde à resistência a uma mudança de estado, seja para iniciar uma ação diferente, ou seja para sair da minha ação atual. Né? Então, se eu estou parado e começo a me movimentar, antes de eu começar a me movimentar, eu tenho que vencer a minha inércia, eu tenho que vencer a resistência a sair do meu ponto atual. Ou se eu estou já me movimentando acelerado a uma determinada velocidade com o meu carro na estrada, eu preciso da aplicação de forças externas nesse carro para que eu possa mudar a minha direção. Caso contrário, o meu carro está na inércia, se eu tentar mudar bruscamente da direção, o meu carro vai tombar. E massa é a quantidade de matéria que compõe os nossos corpos. Tá? Todos os sistemas no universo são compostos por matéria. E aí, 3 leis de Newton: inércia, aceleração e reação. Inércia, e aí esse gifzinho vai ilustrar bem todas as 3 numa situação só. Inércia é um corpo manterá o seu estado de repouso ou movimento a menos que uma força externa altere esse estado, tá? Então, é aquela coisa, se eu tô parado, eu preciso de uma força externa, e essa força pode ser a minha contração muscular, ou pode ser a ajuda de outra pessoa, para que eu possa me movimentar.
parado do jeito que eu tô, sem aplicação de nenhuma força externa, eu não consigo sair do lugar, tá? Ou então, dentro do carro, para a gente poder ilustrar. Se eu tô dentro do carro e eu não ligo o carro, eu não terei forças externas atuando para o carro sair do lugar. Então o carro vai ficar parado. A partir do momento que eu ligo o carro, coloco a marcha e começo a soltar a embreagem em combinação com a aceleração, não sei, muito tempo que eu dirigi, o meu carro ele começa a sair do lugar. E aí, conforme eu vou trocando marcha, conforme eu vou acelerando o carro, mais velocidade ele vai ganhando, tá? Porque eu estou aplicando uma força externa no meu carro para o meu carro se movimentar. Da mesma forma, se eu estou dentro de um carro andando a uma velocidade X e esse carro para bruscamente, o meu corpo, que está parado em relação ao carro, mas está se movimentando em relação ao ambiente ao redor, ele vai tentar parar junto com o carro, tá? É por isso que esse bonequinho que não está usando o cinto de segurança, quando o carro bate no muro, o boneco ele está no estado de inércia, ou seja, ele está no movimento constante junto com o carro. Se o carro, por resistência do muro, para bruscamente, ele não está com cinto de segurança, ele continua se movimentando. É por isso que a gente precisa usar cinto de segurança, porque a nossa inércia no movimento do carro é mantida. Se o carro bate, ele para bruscamente, mas nós estamos nos movimentando por ação do carro. E aí nós somos arremessados. Então, na inércia, a menos que eu tenha a aplicação de uma força para eu começar a me movimentar, ou a menos que eu tenha a aplicação de forças externas que desacelerem o meu movimento, se eu estou parado, eu tenho a tendência a me manter parado, ou se eu estou me movimentando, eu tenho a tendência a manter a mesma direção de movimento, a mesma velocidade, a mesma aceleração, a menos que uma força externa possa atuar para conter esse movimento. Tá? Aceleração. Segundo a lei de Newton, uma força aplicada sobre um corpo gera aceleração nesse corpo e uma magnitude proporcional à força e inversamente proporcional à massa do corpo, tá? Então, se eu aplico uma força num corpo, esse corpo tende a ganhar aceleração, tende a ganhar velocidade de movimento. Quanto mais força eu aplicar, mais esse corpo tende a se movimentar, tá? Só que aqui eu vou levar em consideração a massa do meu corpo. A massa do meu corpo. Se a força que eu estou aplicando é maior que a massa do meu corpo tende a gerar mais movimento. Se a força que eu estou aplicando é menor ou menos intensa em relação à massa do corpo, o corpo tende a se movimentar mais devagar, tá? Carrinho de compra no mercado, para a gente poder entender a aceleração. O carrinho está parado. Nós tiramos o carrinho da gôndola e começamos a andar com o carrinho. Quando nós começamos, a andar com o carrinho no supermercado, nós estamos aplicando força naquele carrinho, para aquele carrinho obter aceleração e obter movimento. Tá? O carrinho está vazio, a força que eu estou aplicando, ela é maior que a resistência que o carrinho pode gerar no estado de inércia dele. Então, se a minha força é maior que a resistência do carrinho, levando em consideração a massa do carrinho, o carrinho vai se movimentar. Conforme eu vou andando no mercado e eu vou colocando a compra dentro do carrinho, o carrinho vai ficando mais pesado. Coloco lá a caixa de leite, coloco lá o fardo de cerveja, coloco lá o pacote de arroz. O carrinho vai ficando mais pesado. Tá? Então eu vou precisar fazer o quê? Aplicar uma aceleração maior nesse carrinho para poder vencer a massa desse carrinho e conseguir conduzir o meu carrinho até o final. Beleza? Então, a aceleração funciona dessa forma. Quando eu aplico a força sobre um corpo, esse corpo vai se movimentar. Eu preciso aplicar força o suficiente para movimentar esse corpo
obedecendo e levando em consideração a massa desse corpo. Se eu aplico uma força maior que a resistência da massa desse corpo em relação ao ambiente, eu consigo movimentar o carrinho. Agora, se eu aplico uma força menor em relação à resistência desse corpo, ou seja, e aí quando eu falo em resistência, eu levo em consideração a massa, o peso do carrinho, e a ação da gravidade do nosso planeta. Ou seja, quanto mais pesado é o carrinho, mais força eu preciso colocar para ele se acelerar. Quanto mais leve, mais fácil eu consigo movimentar esse carrinho. E a terceira lei é a lei da reação. Tá? Ó, aqui no nosso GIFzinho, nós temos a aplicação da aceleração no carro que nós estamos dirigindo, né? Quanto mais marcha eu vou trocando, vou aumentando, quanto mais eu acelero, mais aceleração meu carro ganha, mais força eu tenho para movimentar meu carro, e, levando em consideração a massa, o peso daquele carro. E lei da reação. Para cada ação tem uma reação diretamente oposta. Quando um corpo exerce uma força sobre um segundo corpo, o segundo corpo exerce uma força de reação igual à magnitude e em sentido oposto ao primeiro corpo. O que isso quer dizer? Toda ação tem uma reação. Se eu aplico uma força para andar com o meu carrinho no supermercado, o peso do carrinho e a resistência do carrinho ao iniciar o movimento gera uma força oposta à minha mão. Tá? Então, se eu estou aqui conduzindo o meu carrinho no supermercado, o carrinho está gerando uma força oposta, contrária ao meu movimento. Só que, claro, se a aceleração que a minha força está gerando é maior que a resistência do carrinho, o carrinho vai andar na direção que eu estou aplicando a força. O nosso carro, a mesma coisa. Quando eu ligo o carro e acelero, eu estou aplicando uma força motora no meu carro, para o carro poder sair do lugar. Só que o peso do carro e o atrito do pneu do carro com o chão gera uma força contrária à aceleração que eu estou aplicando ao ligar o carro. Se eu ligo o carro, coloco a marcha e começo a acelerar, o peso do carro e a resistência do solo gera uma força contrária para tentar dificultar o movimento do meu carro. Como a força da ignição do carro é maior, aí o carro se movimenta na direção que eu quero. E aqui nós temos a lei da reação, aplicada pelo muro. Se o carro acelera e entra em contato com o muro, ele está aplicando uma força diretamente sobre a massa do muro. A massa do muro tende a responder com uma força na mesma magnitude no sentido contrário. Tá? Então, o carro bate no muro e o muro vai ter algum tipo de resistência e vai devolver essa força na direção do carro. É por isso que não só o muro sai voando, quebra em 1000 pedaços. Na hora que o carro bate no muro, o carro também amassa. Porque a mesma força que o carro está aplicando na direção do muro, o muro devolve na direção do carro. Tá? Tudo no universo eu tenho uma reação. Se eu começo a realizar um movimento, o meu corpo, ele gera uma resistência a esse movimento. Pela lei da inércia e levando em consideração a massa desse corpo. O atrito do corpo com o solo também gera resistência a esse movimento. Ele tenta dificultar a realização do movimento, tem uma aplicação de uma força contrária. E aí eu vou precisar, para eu me movimentar, ter uma força suficiente que vença a inércia da massa do meu corpo e vença também o atrito com o solo, para que eu possa me deslocar. Situações na vida. Bom, eu ia precisar falar de atrito, que atrito eu acho que vai ficar para a próxima aula, né? Quando a gente for falar de atrito, eu vou falar das reações, da resistência do solo à geração do movimento. Mas aqui, por hora, conceito de inércia, de aceleração e de reação. Alguém tem alguma dúvida? Lei da gravidade, galera. Caramba, galera. Caramba. Lei da gravidade.
Na lei da gravidade, Newton, né, tem essa lendazinha da maçã, né, que é óbvio que não foi assim que ele descobriu a gravidade, mas na lei da gravidade, Newton diz que todos os corpos são atraídos uns pelos outros com uma força proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. O que isso quer dizer? Quer dizer que todos os corpos, independente do tipo de corpo, têm a capacidade de um atrair ao outro. Os corpos se atraem no universo. Tá? Ano passado nós vimos em biofísica a interação elétrica entre moléculas, átomos, diferentes tecidos, macromoléculas, enfim. Todos os corpos no universo têm a capacidade de um atrair ao outro, de se atraírem, tá? Essa capacidade está ligada ao produto de suas massas, ou seja, quanto mais massa os meus corpos tiverem, mais eles conseguem se atrair, e é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, quanto mais massa meus corpos tiverem, mais eles conseguem se atrair, e quanto mais longe uns dos outros eles estiverem, mais difícil é a sua atração. Tá? E aí vamos pensar de maneira objetiva, com o maior exemplo que nós ouvimos de gravidade no nosso cotidiano. Vamos pensar no nosso planeta Terra. Tá? Por que a ação da gravidade... primeiramente, quem que é atraído por quem? Nós somos atraídos pelo planeta ou o planeta nos atrai até ele? O planeta nos atrai? O planeta nos atrai, por quê? Por causa da gravidade? Mas por que a ação da gravidade faz com que o planeta atraia todos nós para perto dele? Por causa da massa do planeta? Por causa da massa do planeta. A massa do planeta é muito maior, milhares de vezes maior que a nossa massa. Então, a gravidade do planeta, a capacidade do planeta de nos atrair, passa a ser maior do que a nossa capacidade de atrair o planeta para a gente. Tá? Além disso, a nossa proximidade com o planeta, somada à quantidade de massa que o planeta tem, nos atrai em direção a ele. Nós conseguimos andar no planeta por quê? Porque a massa dele é milhares de vezes maior que a nossa, então ele consegue nos atrair para a atmosfera e aí depois para a superfície do planeta. E nós estamos muito próximos do planeta Terra. Tá? Agora vamos expandir rapidinho, agora no finzinho da nossa aula, a nossa visão. Pensando agora além do planeta Terra. Tem algum corpo celeste em volta do planeta, orbitando em torno do planeta Terra? A Lua? A Lua. Temos a Lua orbitando em torno do planeta Terra. Entre o planeta Terra e a Lua, se a Lua está orbitando em torno do planeta Terra, quem que está atraindo quem? A Lua está atraindo a Terra ou a Terra está atraindo a Lua para perto de si? A Terra está atraindo a Lua. Por quê? Massa maior. Massa maior. E também porque a proximidade da Terra com a Lua também é maior. Tanto que, por exemplo, o planeta Terra não tem a mesma interação com Marte, que é o planeta mais próximo da Terra no sistema solar. Não tem a mesma
A mesma proximidade com Marte. Por quê? Porque Marte está longe o suficiente da Terra. Tá? Então, na lei da gravidade nós temos isso. Corpos com maior massa tendem a atrair corpos com menor massa. Tá? Quanto mais perto uns dos outros, maior é a ação da gravidade. Pensando, por exemplo, em sistema solar, o sistema solar chama sistema solar por quê? Chama sistema solar porque eu tenho uma grande estrela chamada Sol com planetas orbitando em torno de si, certo? Tanto que recentemente, acho que foi no final do ano passado, no meio do ano passado, final do ano passado, não lembro, teve uma noite que estava dando para ver o planeta Marte daqui da Terra, a olho nu. Né? Ele estava bem abaixo da Lua, assim, aquele pontinho vermelho, era Marte. Tá? Naquela situação, por que a Terra, por que deu para ver Marte da Terra a olho nu? Marte está longe da Terra. Naquele dia eu consegui ver Marte daqui da Terra. Agora eu vou fazer essa pergunta para o Paulão participou bastante aqui. Eu vou perguntar agora para Maria Vitória. Maria Vitória. Maria Vitória, tá perto do microfone. Ai, meu Deus. Bom, Maria Vitória não apareceu, então. Vamos lá. Opa, Maria Vitória. Oi, professor. Vamos lá, Maria Vitória. O dia em que deu, ano passado, para a gente poder ver Marte perto da Marte daqui da Terra, a olho nu, o que aconteceu com os planetas? Os planetas se atraíram? O que você acha? Não sei, professor. Não sabe? Vamos tentar então desdobrar esse sistema para a gente entender, pensando em gravidade. O Paulo falou que a Lua gira em torno da Terra. Você acha que Marte gira em torno da Terra ou a Terra gira em torno de Marte? Ou nenhuma das duas respostas? Quem que gira em torno de quem? Vixe. Não sei, professor. Vamos lá. Qual que é o nome do conjunto de planetas que a Terra está contido? Tem a Terra, tem o Sol e tem uma galera de planetas. Júpiter, Saturno, Vênus, Urano, já teve Plutão, Plutão não é mais planeta. Qual que é o nome do conjunto de planetas que a Terra pertence? Sistema? Sistema? Sistema solar? Sistema solar. Isso. A Dariane respondeu. Dariane, no sistema solar, a Terra gira em torno de Marte, Marte gira em torno da Terra ou nenhuma das duas? Aí, que eu tô meio dormindo ainda. Dá nada não. A Terra gira em torno de Marte, Marte gira em torno da Terra ou nenhuma das duas? Vixe, agora até esqueci a posição do planeta. Dos planetas. Vamos facilitar então. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois? Quem que tem... Não, pera. Vamos pensar assim, quem que tem mais massa no sistema solar todo? O Quem Sol. que você acha? O Sol. Então, se o Sol tem mais massa,
Quem que tem a maior gravidade no sistema solar, Dariane? Não entendi. Se o Sol é quem tem mais massa no sistema solar, quem tem a maior gravidade? Ah, sei. O Sol. Se a gravidade está relacionada com a massa, quanto mais massa, mais gravidade tem. Se o Sol tem a maior massa, quem tem mais gravidade no sistema solar é o Sol. Então, aí então eu pergunto para o Paulo. Paulo, quem que estava atraindo quem? Marte estava atraindo a Terra, Terra estava atraindo Marte ou nenhuma das duas? Nenhuma das duas. Por que que deu para ver Marte daqui da Terra? Pensando que o Sol tem a maior gravidade, todos os planetas, assim como a Lua orbita em torno da Terra, todos os planetas orbitam Em torno em do torno Sol. do Sol. Tá? Esse movimento, chamado de translação, os planetas eles não orbitam todos juntos, alinhados, bonitinhos. Planetas mais próximos do Sol sofrem mais ação da gravidade, movimentam-se mais rápidos. Planetas mais longe do Sol movimentam-se mais devagar, porque a ação da gravidade do Sol é menor em relação aos planetas que estão aqui mais perto, tá? Então, a órbita de Marte em torno do Sol se alinhou com a órbita da Terra e as duas estavam num ponto próximo o suficiente para que daqui da Terra eu conseguisse enxergar Marte, tá? Então vamos pensar que estava aqui, ó, Marte girando em torno do Sol e a Terra também, em velocidades próximas, porque estão um perto do outro. Nesse dia em que deu para ver a Terra de perto, deu para ver Marte daqui da Terra a olho nu, a órbita das duas estava próximo o suficiente, né, nesse movimento de translação, para que eu pudesse enxergar Marte aqui da Terra. Mas a órbita de um planeta mais perto do centro principal de gravidade, ela acontece de maneira mais rápida, e a órbita do outro planeta acontece de maneira mais lenta. Quando nós vamos viajar para outros planetas, o foguete não usa tanto combustível para se deslocar, salvo no caso de Marte, agora nessa missão que eles estão tentando fazer, que é muito longe. Mas, por exemplo, do planeta Terra para a Lua, o foguete ele sai da atmosfera da Terra, orbita em torno da Terra, e ele usa a própria gravidade, a própria força da órbita da Terra para mudar um pouco a direção e ser catapultado, arremessado em direção à órbita da Lua. E aí, estando na órbita da Lua, ele posiciona a nave para fazer o pouso. Para voltar para a Terra, a mesma coisa. Sai da Lua, entra na órbita da Lua, programa para poder sair da órbita da Lua só um pouquinho, e aí a própria gravidade da Lua joga a nave na órbita da Terra, e aí na órbita da Terra eu mudo a direção e pouso novamente. Então, no sistema solar, o Sol é quem tem a maior gravidade, o Sol é quem atrai todos os planetas para sua órbita. Quanto mais perto de uma órbita, mais rápido o planeta gira, quanto mais longe, mais devagar. E o dia que a gente conseguiu ver Marte daqui da Terra foi porque a órbita dos dois planetas combinou, eles estavam perto o suficiente para que eu pudesse enxergar Marte. Mas está todo mundo girando em torno do Sol. Não tem Marte em torno da Terra ou a Terra em torno de Marte. É todo mundo em torno do Sol. Beleza, galera? Alguém tem alguma dúvida com relação à lei da gravidade? Bom, curiosidades à parte, então, furamos aqui 2 minutos da aula da professora Vanessa. Peço desculpas à professora Vanessa. Vamos então, galera, encerrando por aqui a nossa aula de hoje. Mais uma vez, prazeraço estar com vocês, trocar essa ideia, essas curiosidades aí do mundo da física, da biofísica, da biomecânica. Semana que vem, então, nesse horário, teremos provas, beleza?